E aí, pessoal, tudo bom? Então, como previsto lá no nosso cronograma de avaliações, eu estou aqui para gravar esse vídeo para a realização de uma tarefa que é a sala de aula invertida, prevista lá. Vou aqui dar continuidade a algumas questões que já nós começamos a tratar na aula passada, né, quando a gente conversou a respeito de dois capítulos do Manual de Antropologia Jurídica do Oney Queiroz Assis e do Vitor Frederico Campbell, o capítulo 1 e o capítulo 4, capítulo 1 Antropologia e o capítulo 4 Antropologia e Direito. Eu vou reforçar aqui algumas questões, bem rapidamente, daquilo que a gente já começou a conversar, para que ao final eu peça a vocês a realização de uma tarefa que vai ser parte integrante do nosso último debate avaliativo, para que a gente possa fechar aí bem nossas conversas desse semestre, né? Terceira etapa avaliativa, mas também a última atividade do semestre, na próxima quinta-feira, dia 29 de novembro de 2018. Então, o que acontece? Gostaria de ressaltar aqui algumas questões que a gente já conversou a respeito. O capítulo 1, ele tenta, né, delinear, desenhar o que vem a ser antropologia. A gente conversou bastante a respeito disso em sala. E uma das coisas importantes a se ressaltar é que a antropologia pode ser considerada o quê? Para além da origem etimológica da palavra, né, um ramo das ciências sociais, um campo do conhecimento que tem como objetivo central estudar o ser humano em todas as suas dimensões, absolutamente em todas as suas dimensões. Ela começa não fazendo isso, ela começa no século XIX, buscando estudar sociedades tidas como primitivas, pouco complexas ou não complexas, frias, em relação a outras consideradas complexas, quentes, modernas ou industrializadas, se valendo de considerações que cercavam sociedades que fugiam dos modelos ocidentais, né, como o seu objeto de estudo privilegiado. Uma série de antropólogos, especialmente no século XX, vão fazer uma grande revisão dessa postura científica, digamos assim, da antropologia, chamando atenção para a necessidade de se quebrarem os preconceitos, né, as hierarquizações culturais civilizatórias, inaugurando aquilo que a gente pode chamar de o homem por inteiro. Né? A antropologia ela passa a se interessar não mais por aquilo que, com muitas aspas, seria primitivo, selvagem ou algo nesse sentido, e passa a se interessar por tudo aquilo que diz respeito à existência das sociedades humanas. Ela deixa de ser uma ciência da diferença para ser uma ciência da alteridade, uma ciência que busca a compreensão das diferenças, que busca a compreensão da complexidade, né, do exame da complexidade da existência humana ao longo do tempo, especialmente no presente. Então, o que acontece? Ela inaugura novos objetos de estudo, especialmente no século XX, abarcando toda a produção de conhecimentos da humanidade, possibilitando, sobretudo, que determinadas sociedades humanas ou grupos sociais excluídos, sobretudo, por conta desses pensamentos ou dessas atitudes hierárquicas tomadas no passado, sobretudo, que elas pudessem ser reconhecidas, pudessem ser consideradas parte integrante do universo humano, e nesse sentido a antropologia também faz algo para o que chama atenção o Claude Lévi-Strauss, que é reinventar o humanismo, criar um novo humanismo, criar um humanismo democrático. Né? Para além das vagas humanistas do passado, da Renascença, do século XVIII, XIX e do início do século XX, para as quais o Claude Lévi-Strauss chama atenção, ele indica como a antropologia, ao longo do século XX, sobretudo, e hoje, como ela quebra determinadas questões colocadas por esse humanismo tradicional, que, por exemplo, diz quem é civilizado e quem não é, o que é cultura erudita, o que é popular, o que é alto e o que é baixa cultura, o que tem valor e o que não tem, para dizer que absolutamente todos os comportamentos humanos, que absolutamente todos os modos de vida humanos, toda a produção de conhecimento humana é válida. Ela existe nessa maneira, no inteiro e não à parte.
né? A gente não olha mais para o outro com um olhar exótico, não deveria olhar, né? Apesar de as atitudes ainda no século XXI continuam muito direcionadas para um grande exercício etnocêntrico. E o etnocentrismo é o quê? Como a gente discutiu na última aula, a maneira de valorizar apenas aquilo que é sua própria cultura, negligenciando aquilo que é a cultura do outro, né? Então a antropologia como ciência da alteridade, ela nega o etnocentrismo, ela existe para isso. E nesse sentido, há uma proximidade muito interessante entre a antropologia e o direito, no sentido de entender a necessidade de enxergar, valorizar, compreender a diversidade humana. Então, o que acontece? Uma das questões importantes para o direito, pelo menos deveria ser, é enxergar o pluralismo jurídico, ou, melhor dizendo, as várias maneiras que as sociedades e as pessoas têm de enxergar as possibilidades de resolução de suas demandas em relação aos contatos intersubjetivos, inclusive. Então, muitas vezes, como Boaventura Souza Santos indica, a gente tem estruturas estatais de justiça e de realização do direito que não funcionam porque não conseguem compreender e não conseguem enxergar todas as demandas sociais ativas naquele determinado contexto. E aí, nesse sentido, muitas vezes, a própria sociedade ela tenta solucionar essas demandas construindo maneiras alternativas de realizar o direito, de distribuir justiça. Né? Nesse sentido, a gente esbarra também em outra questão que é o fato de muitas vezes o direito se concentrar demasiadamente em suas estruturas formais e dogmáticas, né? De não ser uma ciência no sentido de buscar respostas, de se autoprovocar ou de realizar reflexões a respeito de sua própria prática, mas apenas ficar numa atividade, digamos assim, técnica da formulação e revisão da legislação, por exemplo. E nesse sentido ela é dogmática, ao contrário daquilo que se esperava no sentido científico de ser zetética, ou seja, de possibilitar reflexões, autorreflexões, né, de compreender que ela é feita também de subjetividade, não apenas objetividade legal, de entender a necessidade de investigar cotidianamente as práticas sociais vigentes, as demandas sociais ativas, etc. Então, o que acontece? Quando o direito se volta a essas questões, ele deixa de ser dogmático e se torna exetético. E, nesse sentido, Boaventura Souza Santos examina como muitas comunidades ocidentais e comunidades de outras culturas tecem, ao longo do tempo, maneiras, estratégias de resolverem suas próprias questões ao largo da justiça formal. E como muitas vezes essas estratégias elas são muito interessantes no sentido de fato, resolverem os problemas, conseguirem alcançar a resolução dos litígios ativos existentes naqueles contextos sociais específicos. Então, o que acontece? Ele chama atenção para aquilo que ele chama de direito de favela no Brasil, especificamente, quando associações de comunidades carentes no Rio de Janeiro, por exemplo, mas não apenas no Rio de Janeiro, mas como acontece em comunidades tradicionais também, criam suas próprias maneiras de resolver os litígios sociais existentes no local, dentro daquela comunidade, muitas vezes alcançando taxas de sucesso muito maior do que aquelas alcançadas pelo sistema formal de distribuição da justiça. E de como a própria justiça do Estado, a justiça formalmente, se inspirou nessas atitudes, nessas possibilidades para remodelar sua própria estrutura. E nesse sentido ele está falando da justiça restaurativa, né, dos tribunais especiais, né, de estratégias que tentam minar, né, a extrema burocratização do sistema de justiça, né, proporcionando às pessoas a realização de acordos mais rápidos, mais efetivos, etc. Então, o que acontece? Relembrando aqui um pouco daquilo que a gente discutiu na última aula, eu peço a vocês a realização de uma única tarefa para que a gente possa construir o nosso último debate avaliativo. E vai ser o seguinte: cada grupo, que são aqueles grupos
formados para os nossos debates avaliativos anteriores, vai procurar um exemplo de pluralismo jurídico que possa ser identificado na prática. Por exemplo, a maneira como determinadas comunidades resolvem seus litígios internos, né, praticando aquilo que Boaventura chamou de direito de favela, ou como a própria estrutura do Estado tem se valido dessas formas alternativas de distribuição de justiça para tornar o próprio sistema mais eficaz. Ok? Então, tentar cada grupo identificar exemplos nesse sentido, trazer esses exemplos para que a gente possa discutir a respeito deles, de como uma justiça que seja zetética, um direito que seja zetético, pode proporcionar novas experiências que, de fato, solucionem algumas das demandas sociais ativas atualmente. Ok? Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato o mais rápido possível. Beleza? E aí, nos encontramos novamente na próxima aula para fecharmos as nossas conversas desse semestre. Espero que elas tenham sido proveitosas de alguma maneira, que tenham possibilitado a construção de novos conhecimentos de fato para todos nós. Ok? Beleza? Tchau.